E agora a gente vai ter, junto com a gente aqui, o Luiz Stuhlberger e o Luiz Parreiras. Eles já estão conectados com a gente? Ó, ali estou vendo o Parreiras e estou vendo o Luiz Stuhlberger. Boa noite, Luiz e Luiz. Tudo bom com vocês? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, tudo ótimo. Vou fazer uma apresentação para a nossa audiência e depois eu passo a palavra para vocês. Para quem não acompanhou o memorável episódio 32 do Stock Pickers, a gente preparou aqui um breve resumo dos nossos entrevistados, né, Renatão? É isso aí, ó. O Luiz Stuhlberger é o CEO e CIO responsável pela gestão do famoso lendário Fundo Verde, né? O Luiz Parreiras é o segundo maior sócio da Verde Asset, braço direito do Stuhlberger. Está com ele há 18 anos, já é responsável pela estratégia de previdência da gestora, que contempla 12 dos 48 bilhões de reais que a Verde tem sob gestão. Eu trouxe aqui uns dados um pouco PVC, né? Entendedores entenderão. A gente gosta bastante de estatística no futebol, também no mercado. O Fundo Verde foi criado em janeiro de 97 e nesses quase 24 anos, a performance acumulada do fundo é de mais de 17.500%. No mesmo período, o CDI rendeu 2.200%. Ou seja, quem aplicou R$10 mil lá na cota 1 do Verde teria hoje R$1.760.000. No CDI, esses 10 mil teriam virado R$230 mil. Hoje eu acertei o número porque está anotado aqui, no ano passado eu errei. Bom, nesses 23 anos completos de história do Fundo Verde, ele perdeu do CDI em apenas 3 anos. Em 2008, 2014 e 2017. Foi 2008 também o único ano que o Fundo Verde terminou com rentabilidade negativa. Em 2020, até outubro, ele estava perdendo, estava com rentabilidade negativa de 1,96, mas com o forte rally das bolsas que a gente está vendo nesse mês de novembro, o fundo já virou para o positivo. E se a história se repetir, o fundo tem grande chance de terminar o ano no positivo, porque nos 23 dezembros de história da Verde, ele só ficou no negativo em apenas 1. A origem do Fundo Verde, o nome, né, não tem nada a ver com ESG, né, o pessoal que já pensa hoje no termo do mercado, mas o nome vem de 3 paixões do Stuhlberger, né, 2 do mercado, o dólar e o café, e a outra do futebol, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E, aliás, só antes de passar para eles, essa camiseta aqui a gente fez em homenagem ao Fundo Verde, e quem fez as melhores perguntas lá no Instagram vai ganhar essa camiseta e também vai ganhar o curso de Valuation do Stock Pickers, que a gente vai lançar. Olha aqui, ó, deram até um close bonitinho na camisa. E vai ganhar também o nosso curso de Valuation, que vai ser lançado ainda esse ano, ou no máximo em janeiro do ano que vem. Bom, feitas essas apresentações, vamos passar a palavra para eles. Luiz Stuhlberger e Luiz Parreiras. Primeiro a gente gostaria de ouvir um pouco do contexto macro, aí a gente vai deixar vocês falarem um pouquinho. Só lembrando que no ano passado, quando a gente fez Stock Pickers com vocês, o Stuhlberger comparou o Brasil atual com o Brasil do início dos anos 90, para justificar seu otimismo, né, com o país, né, quanto que o país evoluiu de lá para cá. Mas, recentemente, a Verde, né, isso até está em uma das cartas recentes, zerou uma importante posição em NTN, que era uma posição que foi muito vencedora por muito tempo na história do Fundo Verde, né? E a gente quer saber como que a Verde está vendo o mundo nesse momento, né? Se dá ainda para ter otimismo ou se essa zeragem já mostra que o cenário mudou um pouco de lá para cá, né? Vamos lembrar que do ano passado para cá tivemos um coronavírus aí no meio do caminho. Enfim, queria ouvir de vocês como que vocês estão vendo o mercado agora e como isso se reflete na carteira dos fundos da casa. Ok. Eu vou falar assim uns 10 minutinhos, né, para a gente ter bastante tempo para o debate. Seria só um introito, depois eu passo a palavra para o Parreiras. Assim, é difícil eu falar alguma coisa que já não estão falando, né, sobre, vamos dizer, Brasil, né? Vamos dizer, então, eu diria assim, Brasil, a questão, o dilema hoje é pós-pandemia, fiscal, manutenção do teto, reforma administrativa, reforma tributária, contenção do tamanho do Estado, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente só quase ouve falar disso, e eu também não vou falar disso porque é meio que chovendo molhado, né? Todos estão falando. Do lado dos Estados Unidos e do mundo, acho que o tema mais relevante são 2. O outcome da eleição americana, né, que foi muito bom, e a questão das vacinas, né? Então, acho que são esses, os market movers, são esses os temas que a gente está. Assim, dizer que eu estou preocupado fiscal com o Brasil, eu estou, todo mundo está, né? Agora,
digamos assim, isso seria um motivo para eu agora ser negativo com o Brasil, quer dizer, ser negativo com a Bolsa, por exemplo, né? Ou ser negativo mais com o dólar ou com os juros longos. Seria um motivo para a gente sair do nosso investimento, dado que o Verde é um fundo que sempre tem alguma posição, digamos, 1/3 Bolsa, 2/3 renda fixa. Eu deveria aproveitar esse rally que levou a Bolsa a 110 mil e vender tudo por conta da preocupação fiscal. Eu diria assim, tem muitos aspectos, aí eu já vou assim, por que a gente não vende a posição, né? Por que a gente tem uma posição hoje não de 33% em Brasil, que é o nosso médio, a gente tem alguma coisa como 21% em Brasil, 15%, 16% na Bolsa Americana. Tivemos muito mais esse ano na recuperação. Eu diria assim, primeiro, a gente tem que lembrar que de 2016 a 2019, o Brasil fez, em 3 anos, reformas importantíssimas. E estávamos com elas na garganta, esperando ser feitas pelo menos por 20 anos, pelo menos desde o Plano Real, que a gente tinha que ter feito uma reforma da Previdência, né? Contenção de gastos públicos, que veio com o teto de gastos, né? E a reforma trabalhista. Então, são ganhos. A gente dizer assim que o Brasil não fez nada, não é verdade, né? O Brasil fez muita coisa, o Congresso foi muito reformista, e eu diria que fez muito acima até das nossas expectativas. Porém, digamos assim, por uma circunstância econômica, normalmente, quando você planta, quando você faz reformas importantes, é de se esperar que o crescimento venha. E o crescimento, em 2017, 18 e 19, foi pequeno, né, por vários motivos, decepcionou. Então, estamos aí praticamente numa década perdida, né, se a gente considerar os anos de PIB negativo do governo Dilma. E agora que a gente estava realmente para 2020, né, ser um grande ano, todo mundo posicionado para esse, veio a Covid. Então, eu diria assim, é azar para nós, mas é azar para todo mundo. Agora, dito isso, o Congresso, vamos dizer, fica mais avesso, né, a tomar mais medidas amargas. A pandemia trouxe de volta no Brasil aquele viés que estava fora nos últimos 3 anos, assistencialista, e o Brasil foi o que mais gastou na pandemia dos mercados emergentes. Os americanos gastaram mais, alguns outros países desenvolvidos gastaram mais, mas 8,4% do PIB. A gente tem uma ideia, o México gastou alguma coisa como 1% do PIB em assistência social na pandemia. Eu não estou dizendo que o México está certo, mas claramente o Brasil gastou muito, né? E agora a gente tem uma encrenca fiscal para a gente voltar para um déficit primário que a gente tinha de alguma coisa como menor que 100 bi. Quer dizer, mesmo 2021, a gente está falando de 250 bi. Então, é um cenário desafiador. Agora, dito isso, quer dizer, olhando o presidente, olhando o Congresso e olhando o desafio fiscal, eu acho que a gente tende a ficar excessivamente pessimista, né? Eu vejo em muitos círculos de grupos de WhatsApp, grupos que eu participo, e, digamos assim, essa visão da gente que votou no Bolsonaro, mas não compartilha com os valores dele, quer dizer, votou porque entre as duas opções ele claramente era melhor, né? A outra seria muito negativa para o Brasil. Quando você vê certas coisas típicas também no governo Trump, né, como falta de apreço pela vida humana, os mortos são apenas um número numa estatística, né, não são pessoas, coisas desse tipo, eu não quero me alongar nisso, juntando com o desafio fiscal, a gente só vê notícia ruim, né, com quem a gente conversa, então você tende a ser negativo. Isso, eu creio que não é uma boa opção no momento, né, porque a gente tem, afora essas 3 reformas que foram feitas, um cenário, vamos dizer, muito positivo da gente poder estar com juro baixo e a curva inclinada. Isso é algo que o Brasil nunca teve na vida. Quer dizer, além da curva inclinada, jogar o investidor para prazos mais longos, ele é um incentivador do investimento produtivo, né? O juro curto muito baixo.
vai colocar esse dinheiro que esteve no CDI para trabalhar. Não vou dizer que é uma decisão fácil do Banco Central manter o juros nesse nível, precisa de muita coragem, porque a inflação está aparecendo muito forte nos alimentos e nos industriais, né? São números altos, mas a inflação, digamos, que conta, né? Uma vez que a gente tem um número de desempregados e um setor de serviços com muito hiato do produto, de fato, a inflação que foi ruim para o Brasil pelos últimos 25 anos, que é de serviço, a gente não vai ter. Então, assim, eu acho que a gente pode falar mais um pouco disso, mas, assim, eu diria assim, eu não estou com uma posição enorme, eu estou dividido entre Bolsa Brasileira e Bolsa Americana, mas eu não acho que, vamos dizer, este cenário é negativo o suficiente para eu dizer, vou desinvestir em Bolsa e deixar todo o dinheiro no CDI. Ok? Então, acho que isso é vamos dizer, uma colocação, digamos assim, anticatastrofista. E do lado do outcome da eleição americana e da vacina, as notícias não podiam ser melhores, né? Porque as vacinas foram muito melhores do que se imaginava, né? 2 delas, ou agora 3 delas, e o resultado da eleição, ele deu, vamos dizer assim, tirou a política externa do Trump, né? Tirou vamos dizer assim, a política humana negativa do Trump, né? De alguém de direita, mas também tirou do Biden e dos democratas toda a agenda progressista e não aumentar impostos. Então, é por isso que ninguém previa isso, né? Quer dizer, a gente contava ou com uma blue wave ou com uma vitória do Trump. Esse cenário intermediário com os democratas com o House, mas mais enfraquecidos, os republicanos com o Senado, ainda dependendo da eleição na Geórgia, né? Mas provavelmente, sendo o cenário de um democrata e um republicano, eles manterão um 51-49 no Senado. E uma Corte Suprema, digamos assim, mais republicana do que democrata, né? Mas não esperando nenhum absurdo deles por causa disso, a gente tem um cenário muito positivo, além do juro zero, né? Além dos incentivos que certamente ainda serão dados, né? em pacote fiscal no futuro. Então, eu diria assim, eu não abriria a mão de estar investido em ações nesse momento, embora, obviamente, existam riscos, né? Mas eu acho que esse mercado ainda vai continuar subindo. Eu diria assim, para complementar só esse preâmbulo inicial e passar aqui a palavra para o Parreiras, para depois a gente debater, eu ficaria nessa curta mensagem. Só assim, primeiro, boa noite, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que para complementar e retomando uma coisa que a gente até falou lá no nosso Stock Pickers do ano passado, durante 20 anos, até mais ou menos 2016, o Brasil viveu num modelo que tinha um acelerador fiscal e um freio monetário. O governo gastava muito, precisava manter uma taxa de juro real e nominal muito alta, né? Isso implicava num monte de consequências para o jeito que a gente investia. Depois de 2016, e com essas reformas que o Luiz comentou, o que aconteceu? O Brasil está podendo ter, até o pré-pandemia, um modelo que é quase o inverso, né? Virou de cabeça para baixo o modelo. É o modelo de um freio fiscal, o crescimento do gasto do governo muito menor, e uma taxa de juro cadente, um acelerador monetário. O problema agora que a gente se depara, e que é o desafio que eu acho que todos os gestores macro têm que encontrar, é que por conta da pandemia e das coisas que foram feitas, a gente tem 2 aceleradores ao mesmo tempo, um acelerador fiscal brutal e um acelerador monetário com a taxa de juro nominal mais baixa da nossa história e uma taxa de juro real negativa, né? Então, por isso que está causando uma espécie de esquizofrenia nos mercados, né? Você tem os mercados de juro, especialmente no longo, super pessimistas, né? Precificando o Selic de 10, 11. Você tem uma taxa de câmbio super barata, ao mesmo tempo que você tem a Bolsa olhando mais para o CDI de 2% e para a retomada do crescimento econômico turbinada pelo gasto fiscal e ficando mais otimista, né? Especialmente aqui depois do rally de novembro. Então, a grande pergunta que eu acho que a gente se faz todo dia aqui, eu diria que ninguém tem uma resposta boa e cada um pende para um lado, qual o modelo que vai vingar, né? A gente vai voltar para o pré-pandemia de
freio fiscal, né? Enforcement do teto dos gastos, de fato esse negócio do Corona Voucher vai ficar para trás e não dá para a gente gastar como a gente gastou, com potencial estímulo monetário, e aí a gente mantém essa taxa de juro, que talvez não seja o 2, mas 3, 4, né? Uma taxa de juro real beirando zero ou levemente positiva. Esse é um cenário que potencialmente excepcional para a Bolsa, e também muito bom, inclusive para a renda fixa, a taxa de juro longa estão muito altas para esse cenário. Ou a gente vai para o cenário que vingou ali pré-2016, onde para financiar essa dívida você precisa de uma taxa de juro muito mais alta, inclusive para controlar a inflação, etc., e com todas as consequências que isso vai ter no câmbio, e nesse cenário provavelmente a Bolsa acaba sofrendo. Esse é o dilema que eu acho que a gente está tentando enfrentar e se posicionar todo dia, né? Então, e como o Luiz falou, fugindo de ficar excessivamente pessimista, porque de fato ficar excessivamente pessimista lendo a mídia aqui no Brasil e ouvindo o que as outras pessoas é bem fácil, mas o nosso dever como gestor de patrimônio não é esse. A gente tem que tentar colocar tudo na balança e construir um portfólio robusto para os nossos clientes. Excelente. Eu acho que responde o ponto de se essa zeragem da NTN mostra que é uma posição mais pessimista, mas de fato não é, porque vocês escolheram a Bolsa ali como um cavalo para se posicionar. Mas só para deixar bem claro, então, porque geralmente gestores multimercados até utilizam o mercado de juros, né, muito mais que Bolsa. Por que a Bolsa e não os juros, né? Qual é o grande causador aí para justificar uma posição maior em Bolsa, ao invés de ter uma posição para também ganhar com o Brasil em juros? Então, deixa eu te responder esse ponto, né? Primeiro, evidentemente, não dá para correr todos os riscos, né? Mas se eu voltar para a posição que eu tinha antes da pandemia, era essa. Eu tinha uma posição comprada em Bs longas, né? E uma posição em Bolsa Brasileira. Então, quando chegou a pandemia, foi evidentemente muito ruim. Depois, eu pensei, o que eu seguro? A Bolsa ou juros, né? Eu estava agora, até o Luiz Parreira estava me falando o nível, né, da B50 em abril, e o nível da Bolsa, né? A B50, quando a gente fez o evento da XP, né? Eu creio, estava aí nesse 4,30, né? Que ela está hoje, e a Bolsa estava 70 mil pontos, né? Então, a estratégia foi boa. Assim, o que a gente perde como gestor, né, no capital, vamos dizer, estando lá com seus 30 e poucos % em ações e com o resto do dinheiro, dado que ele não está aplicado em juros, onde que ele está? Ele está no CDI, né? Estando no CDI, o que você ganha é 2% ao ano, né? Claro que comprar uma B a IPCA mais 4,30, né, olhando na B50, ou uma B intermediária, é muito melhor, né, ou mesmo um pré-longo, supostamente, né, você consegue pegar um pré de 10 anos a 8,5, né, 8,40, parece bem melhor que deixar no CDI. O problema é que, assim, quando você olha risco fiscal, eu tenho a convicção que o risco fiscal bate muito mais forte no juro que nas ações, né? Primeiro que as ações estão lá precificadas para te dar 6%, 7% ao ano acima da renda fixa, né? Então, o normal de você fazer um implied discount de juros é você pegar uma B50, jogar 6, 7 ao ano, você está ganhando mais na Bolsa. O segundo, eu acho que tem uma sensação, né, de que ações são mais seguras do que juros, né? Quer dizer, entre ficar com uma posição de juro longo e de ações, né, as empresas dão empregos, né, e pagam impostos, né? E você, como detentor simplesmente de uma dívida, você não tem este benefício, né? Você é simplesmente alguém que carrega a dívida de um governo. Agora, eu não tenho coragem ainda, eu não acho que o prêmio nos juros seja suficiente para alongar, né? Quando você pensa assim, pensa assim, qual o melhor jeito de você imaginar o prêmio fiscal que tem no Brasil? Na cotação do dólar, ok?
Então, vamos dizer, o dólar, por qualquer modelo hoje, vai convergir para um número como 4,20. Como ele está 5,35, né, você está aí com 21%, 22%, vai ter que give it 20%, é o prêmio, né, para você tirar seus reais e mandar para o exterior, numa conta simplista. Se você pegar um pré de 10 anos, né, e olhar um juro, não esse 2, que o juro de equilíbrio no Brasil é 5 ou 6, e você está falando de 8,5%, você tem um prêmio lá de 2%, 3% ao ano, que no limite para 10 anos, para ter um prêmio de fiscal mais inflação, eu não acho que é um nível de risco que me atrai para estar nele. Ok? Então, neste caso, eu prefiro, para correr um risco que não seja ilimitado, que não coloque o patrimônio do fundo de ter muito risco de quedas, né? Eu prefiro estar na Bolsa. Queria passar a palavra para o Parreiras, né, para ouvir o comentário dele também sobre esse assunto, que é muito relevante. Acho que tem um ponto que a gente não comentou, que é na Bolsa você pega a retomada cíclica da economia. Então, tão simples quanto isso. Acho que com vacina, mesmo com a retirada dos estímulos fiscais, a gente, em 2021, vai ver uma retomada cíclica da economia. A Bolsa brasileira tem muitos componentes cíclicos, commodities, bancos, um pedaço grande do varejo, né? Então, isso aí tem uma retomada de venda, de lucratividade que, em grande medida, a gente não achava que estava no preço. Aqui em novembro, um pedaço disso está entrando no preço, em parte por conta das notícias da vacina, mas ainda assim a gente acha que 2021 é um ano de retomada. Então, por isso também a gente preferiu a Bolsa. Excelente. Vamos falar então, já que vocês puxaram um pouco também para o lado fiscal, eu e o Renatão, quando a gente estava montando a pauta, não tem como não lembrar da carta que o Daniel escreveu, né, uma das últimas cartas da Verde, sobre o desafio fiscal do Brasil, uma carta até bem didática, né, explicando em 12 páginas, né, todo o desafio fiscal, mas o Renatão até lembrou de outra carta bem famosa da Verde, né, Renatão, de junho de 2010. Essa carta virou um clássico, né, os Faria Limers falam dela toda hora ali no Condado, que é a carta que vocês citaram a questão do moto contínuo tropical, né, que, só explicando aqui para o nosso público, o moto contínuo é uma máquina que não existe, né, mas que em tese ela geraria a energia que ela mesma consome e assim ela não pararia nunca, né, e a Verde comparou isso com o que o governo estava fazendo, como se fosse uma demanda gerando oferta, uma oferta gerando demanda, né? Hoje a gente está numa situação de muito gasto do governo, né? A pergunta que eu queria fazer é se vocês acham que a gente está num momento de um moto contínuo fiscal. Não, de forma nenhuma, porque na verdade, como o Brasil não fez ainda a reforma administrativa e tributária, a única solução, né, para evitar este problema de excesso de gastos públicos, a única é o teto de gastos. O teto de gastos, vamos supor, pensa assim, o Brasil cresce 2% ao ano por 10 anos, cresceu 20%. É de se imaginar que se a arrecadação fiscal, que normalmente sobe PIB mais 1, né, PIB mais 1,5, excetuando-se os anos de ouro do Lula, de commodities e privatização e consumo, que a arrecadação subia PIB mais 4, né? Não vamos contar com isso de novo na nossa vida. 2 de crescimento mais 1, né? São 3 ao ano. Você vai ter que a arrecadação fiscal vai subir 3% ao ano por 10 anos, 30%. A dívida do governo ficou linkada à inflação, o gasto do governo primário ficou linkado à inflação. Você baixa a dívida PIB, a dívida bruta, né, que vai estar aí beirando 91%, para alguma coisa como 50%, 60% em 10 anos. Então, a vantagem inequívoca do teto é que você vai resolvendo esse problema a conta-gotas, não deixa de ser uma reforma. Vamos lembrar que a herança que, vamos dizer, o governo Temer mais Bolsonaro pegou do petismo, né, e diga-se de passagem, também do governo FHC, né, não é só do petismo, a despesa no Brasil
cresceu 6% ao ano acima da inflação por 24, 25 anos, de 1989 até 2016. Quer dizer, aí nós ficamos nesse buraco fiscal. Isso é uma herança que a gente teve lá atrás. Quando a gente escreveu o Moto Contínuo Tropical, né, vamos colocar num contexto, qual era o objetivo? Era deixar um recado claro que o Brasil ia afundar, né? Era questão de quando e não de ser. E aí o Verde pegou super bem esse movimento, né? Vamos dizer, nos anos de 2011 a 2015, com o colapso do PIB, as quedas de PIB de 3, 4 do governo Dilma, o fundo foi muito vencedor, quer dizer, a gente previu aquilo aconteceu. Hoje nós estamos longe disso. O interessante agora, né? Eu sei que não estou falando de uma candidatura à presidência, eu estou falando aqui de um candidato a prefeito de São Paulo, né? Que está querendo restaurar o Moto Contínuo Tropical turbinado à 10ª potência, né? É o Boulos, né? E 45% dos paulistas, né, vão votar nele. E para quem acompanhou o governo Erundina, né, sabe o que seria uma versão desse piorada. Então, esse tipo de, vamos assim, por conta da polarização política, esse tipo de mentalidade de achar que tem soluções mágicas ou moto contínuo, a gente sabe que vai dar errada. E tem um fato interessante, né? A gente aqui, obviamente, falo por mim, né, na eleição de 2014, eu votei no PSDB, não vou nem falar no nome do candidato, isso não me orgulha muito, mas votei no PSDB como plataforma. Mas torci para Dilma ganhar, né? Torci para Dilma ganhar porque era o único jeito da bomba, né, da bomba armada cair no colo do PT. Se caísse no colo do PSDB, seria péssimo para o Brasil, né? E às vezes eu penso assim, talvez seja melhor o Boulos ganhar, porque a gente vai ter uma crise na prefeitura tão grande, rápido, na construção civil, no transporte público, né, e no que você quiser, que aí você já mata essa tentativa de moto contínuo tropical de novo na prefeitura, você nem vai chegar no governo ou na presidência, né? Enfim, mas estamos longe disso. O problema do Brasil é o velho assistencialismo, né? Não é que exista uma pressão, de fato, por furar o teto, e eu acho que o presidente tem plena noção disso. Tem um pouco mais tempo. Quer acrescentar alguma coisa, HP? Não, acho que, assim, só lembrando, quando a gente escreveu essa carta, em 2010, era o auge do Brasil potência. Cristo Redentor saindo voando na capa da Economist. O Brasil cresceu, o PIB quase 6% lá naquele ano, né? A gente estava alertando para uma crise que estava sendo contratada e que ninguém estava olhando. Agora a situação é completamente diferente. Vários ativos, especialmente a curva de juros ou o câmbio, como o Luiz comentou, embutem um prêmio de risco relacionado a essa questão fiscal. Existe muito mais conhecimento e noção por parte de todos os agentes, inclusive dos políticos, do tamanho do problema. Agora, obviamente, como o Luiz falou, você tem políticos que acham que dá para, né, como os memes aí que circularam na internet, né, você liga lá a tomada nela mesma e tá tudo certo. Enfim, aí é uma decisão que nós brasileiros, né, ao elegermos os nossos representantes, vamos acabar tomando, né, nos próximos anos aí. Mas é um contexto muito diferente do contexto onde a gente escreveu aquela carta. Uma série de cartas ali no período 2005 até 2015 sobre a questão fiscal. Hoje em dia, né, apesar da gente ter feito essa carta recente chamando a atenção para os excessos do gasto aqui durante a pandemia, né, para o exagero total que acabou sendo o Corona Voucher, especialmente aqui nesses meses recentes, é um contexto muito diferente. Então, acho que a noção do tamanho do problema é muito mais presente. Luiz e Luiz, a gente já falou de bolsa, já falou de juros, agora vamos fechar falando de câmbio. E aí eu até aproveitar a presença da Gil aqui, que escreveu Fora da Curva, né, contou a história do Luiz Stuhlberger, e um dos maiores trades da vida do Luiz foi na maxi desvalorização do real em 99. Curioso é que ele estava saindo de férias e deixou a carteira dele redeada em dólar, e acabou ganhando o início de um grande trade, né? Aí eu já endereço a pergunta, primeiro já querendo saber, quando o mundo voltar ao normal, Luiz,
quando você sair de férias de novo, para onde você vai querer ir e se você vai deixar a sua carteira redeada em dólar. Certamente não para Foz do Iguaçu de novo, né? Mas eu diria assim, o Verde ele teve muitos anos bons de dólar, né? O 99 foi o landmark, tirou ele do anonimato, né? De pegar uma maxi de 1,20 para 2, mas teve anos muito bons também em 2001, na quebra da Argentina, teve 2002, né? De pegar o dólar a 2,20, 2,30 e levar para 4 na eleição do Lula. Teve também 2008, né? na alta do dólar de 1,60 para 2,30 na crise americana, na crise de housing. Acho que depois teve em 2015 também. 2015, de levar de 2,70, quando a Dilma chamou Joaquim Levy, né? O mercado gostou, de levar de 2,70 para 4. Né? Foram bastante anos bons. Eu diria assim, hoje o dólar está 20% fora do preço, eu não tenho posição, né, nele, no Verde, nem ganhamos nem perdemos esse ano. O dólar, né, já estava no começo do ano um pouco desvalorizado. Esse ano teve algumas coisas muito... Quer dizer, eu me pergunto assim, se não fosse o overhead dos bancos, em que preço ele estaria? Né? Agora, olhando o nível hoje, assim, eu prefiro stay out, tá? Eu não vejo, é melhor assim, você não tem convicção, melhor não fazer nada, não tenho planos com isso. E você pretendo viajar só depois que eu for vacinado, então isso vai demorar algum tempo ainda. Tá. Ou não, né? Vamos ver. Tá correndo tão rápido essas notícias. Vamos torcer para ser rápido. Mas eu acho assim, se o teto for quebrado, assim, vamos, né? Eu acho que a vacina à vista vai nos defender disso, tá? Quer dizer, o Brasil teve sorte com a vacina. A gente, obviamente, não vai ser vacinado em dezembro, janeiro, como Estados Unidos e Europa, mas muito antes do que eu imaginava. Não estou contando assim com a vacina chinesa, estou falando das vacinas já 100% testadas, né, e aprovadas, as 3. Eu diria assim que mesmo qualquer criatividade nisso terá um efeito forte sobre o câmbio. Eu acho que esse nível pode subir aí 10, 15% se o teto for quebrado. E você, Parreiras, tem alguma opinião diferente? A gente tem uma divergência interna e pública, né, que a gente já falou várias vezes sobre ela. Assim, nos portfólios que eu cuido, eu estou comprado em dólar já há 2, 3 anos, muito por conta dessa questão do acelerador monetário. Eu acho que isso estimula a alta do câmbio. Eu concordo com o Luiz, a gente está acima do fair value, mas eu acho que qualquer deslize, quem vai pagar a conta é o câmbio. Então, eu passei os últimos 2 anos comprado, eu durmo comprado e provavelmente quando eu puder sair de férias, eu vou sair de férias comprado em dólar. Né? Eu tenho uma viagem que era para ter acontecido em julho, eu tenho minha filha mais velha de 5 anos, ainda está na hora de levar para conhecer as princesas da Disney, ia acontecer, a pandemia impediu, então assim que a gente puder, a gente vai lá, vou cantar Let It Go e ver a Elsa, ver a Ariel e o Diabo, mas só depois da vacina também, como o Luiz disse, mas vou comprar em dólar provavelmente. Bom, já deixo... E só para terminar, desculpa te interromper, Salomão, mas pegando um gancho, a gente gravou um podcast, né, o Luiz e eu, na série aí da Infomoney, os pregões que fizeram história, sobre o Adeval de 99, que, enfim, fez a história do Verde, como o Luiz comentou. Eu acho que é um podcast que foi menos ouvido do que poderia, uma história super bacana, né? A gente fez um trabalho de pesquisa ali para retomar tudo o que aconteceu em torno da Maxi de 99, como isso impactou o fundo, etc. E aí o Luiz conta todas essas histórias de ir para Foz do Iguaçu com as filhas e tal. É bem bacana, recomendo fortemente aí.
Já fiz o marketing nosso e da casa aí também. Não, eu ouvi pelo menos umas 3 vezes para conseguir entender tudo aquilo, né? Que também é um cenário completamente diferente do que a gente vive hoje. E já deixo o convite aí, Parreiras, quando você fizer essa viagem, pode filmar quando você cantar Let It Go. A gente, no Instagram do Stock Pickers, a gente gosta de registrar esses momentos marcantes. Renatão, tem uma pergunta nova? Tem uma pergunta legal. Eu queria falar sobre a IPO agora, né? O Parreira, você deu uma entrevista recentemente aí para o Neofeed, né? Falando sobre isso. Eu até lembro que eu mandei para o Salomão essa entrevista e falei, olha, parece que o Parreira está meio pistola, né? Porque quando falava ali de IPO, você fez algumas críticas ali aos bancos e tal, mas, no entanto, a gente viu a notícia recentemente de que vocês entraram na IPO da Enjoei, né? E chegaram a um tamanho relevante aí de 5%, de mais de 5% do capital, né? Bom, o que eu queria saber é como é que vocês separam o joio do trigo, a IPO que é bom, a IPO que é ruim, e como é que vocês encaram o preço dessas ofertas? Eu acho que tem 2 aspectos, né? O aspecto macro dos IPOs e os aspectos micro, tá? Eu fui sou publicamente, e todos os meus amigos no mercado sabem que eu sou bem crítico da construção macro dos IPOs no Brasil. E eu acho que contra números não há argumentos, né? E como eu sabia, eu suspeitava que essa pergunta ia aparecer aqui hoje, eu fui me armar de números, né? O Brasil esse ano teve 27 IPOs, né? Listagens de empresa nova, fora os follow-ons, todas as outras coisas, mas 27 IPOs. O retorno médio dos 27 é 8%, tá? Uma média simples. Só que esse 8% ele é turbinado por local web que deu 300%, ou quase 300%. Tá? Retorno mediano, se a gente jogasse um dardo aqui e alocasse capital num IPO mediano no Brasil esse ano, era menos 3%. Tá? Então, eu acho que os IPOs no Brasil são, na média, ou talvez na mediana, mal precificados. Tá? O mesmo exercício nos Estados Unidos, a gente está falando de 327 IPOs, contra 27 no Brasil. Tá? 630 bi de capital levantado no mercado americano em IPOs. Retorno médio dos IPOs nos Estados Unidos, 30%. A mediana é parecida. Tá? Então tem alguma coisa, tem um mercado que faz centenas de vezes mais deals que o mercado brasileiro e que, na média, as coisas estão tendo um retorno positivo. E aqui no Brasil, a gente fica nesse negócio de 27 deals e na média, um retorno negativo. Isso diz para mim que os deals estão saindo no preço errado. E por que os deals estão saindo no preço errado? Foi contra isso que eu fiquei um pouco pistola naquela entrevista. Porque aqui, eu acho que o empresário e o banqueiro de investimento, ele vê o mercado como mulher de malandro, né? Ele quer enfiar a empresa dele no preço mais alto possível naquela listagem e depois azar de quem comprou, entendeu? E não vê o mercado como um sócio que vai construir aquela jornada daquela empresa ao longo do tempo para o bem e para o mal, e espera-se muito mais para o bem, né? Vai prover capital para aquilo crescer e se desenvolver ao longo do tempo. E lá fora eu acho que é o contrário. Lá fora as empresas vêm para o mercado para, de fato, se financiar e construírem jornadas, né? O IPO, apoiado por um fundo de venture capital nos Estados Unidos, na média esse ano deu 90% de alta. Tudo bem, tem uma certa especulação com empresas de software e tecnologia em geral, mas assim, é muito diferente do contexto brasileiro, né? O banqueiro de investimento aqui, para conseguir um deal, ele convence o empresário primeiro que aquela empresa dele vale muito. E depois ele vai atrás de um gestor incauto para enfiar aquela operação no gestor, né? Não é o contrário, né? Então é isso que me incomoda e me preocupa, porque é um mercado construído de cabeça para baixo sobre os pilares errados. E isso se reflete nos retornos. Agora, dito tudo isso, no aspecto micro, tem empresas espetaculares sendo listadas, com histórias de crescimento potencial excelentes, com times de gestão excepcionais, né, empreendedores ou gestores excepcionais, com posições competitivas muito interessantes, né, e espaço para crescer muito interessante. Então, Enjoei é uma delas, uma história de empreendedorismo lá da Ana, do Jay, incrível,
uma razão LTV para cá que super bacana, um mercado que tem um potencial de crescer estúpido, né? Então aí beleza, faz sentido. E obviamente tem que discutir o preço. Tudo isso tem que ser um preço razoável. Então a gente entrou em Enjoei, Pets, Mateus, a gente participa de deals, a gente faz o dever de casa para achar isso. Agora, no macro, eu ainda acho que os IPOs no Brasil são mal precificados. Eu quero agregar algo a isso, que é uma possível causa deste problema, né? Além do greed, né? Dos empresários e dos banqueiros de investimento. A gente tem um M4, quer dizer, que é o dinheiro que circula por aí, de mais de 7 trilhões de reais. E você olhar um juro muito baixo, né? E olhar o dinheiro que está em fundos multimercado e fundos de ações, sem contar investidores pessoa física que estão crescendo muito, o volume de ofertas, por mais que você fale em 100 bi por ano, né, mas de novas, né, 100 bi tem porque o BNDES está vendendo ativo, mas de novas ofertas, não estou falando de secundárias, estou falando de primárias. Quanto teve de primária esse ano? 40, 50 bi? Não, 33, 35. 33 bi. 33 bi. Para um volume em fundos multimercados, todo mundo disputando a os deals. E fundos de ações, então isso acaba sendo mal precificado, porque você tem um excesso de dinheiro para pouca oferta. O Brasil cresceu pouco, né? Esse crescimento baixo, muito pouca empresa cresceu, né? E ficou grande. Né? Nós estamos atrasados em tudo isso, enquanto que o nosso dinheirinho, corrigido pelo CDI, né, subiu astronomicamente. E como o brasileiro, vamos dizer, ele ainda mantém a sua poupança no Brasil, apesar do medo, né? O dólar está desvalorizado 20%, mas o dinheiro dos brasileiros está aqui, diferentemente de outros emerging markets, né? Não estou falando de Rússia e Argentina, que não tem um centavo, né, de dinheiro dos locais na Rússia e na Argentina, sem falar da Venezuela, que é zero. A maioria tem pouco, né? O cara ganha dinheiro no país dele e investe no exterior. O brasileiro está investido aqui. A gente tem uma ótima, vamos dizer, safra de gestores multimercado, de gestores de ações fazendo um excelente trabalho. Esse problema, ele não vai acabar, que o Parreiras falou. Mas eu tenho convicção que isso. E aí uma outra coisa que o Parreiras faz muito bem, que também vale a pena citar, embora não seja a conversa de agora, é crédito. O nosso crédito, comparando com o crédito no exterior, é muito mal precificado. Ele paga prêmios como os bancos. Aí não é tanto multimercado, é muito fundos de renda fixa dos grandes bancos que têm 80%, 90%, não, 85%, 6, 7 grandes do dinheiro do Brasil. Eles carregam, além de títulos públicos, títulos privados, e os spreads estão muito mais baixos do que deveriam ser. Você não tem aqui o mercado high yield, e mesmo o mercado high grade paga pouquíssimo, né? Dito isso, tudo isto, tanto o mercado acionário quanto de crédito, tem uma liquidez muito baixa, quando de fato você precisa vender, né? Então, assim, a gente tem um mercado pujante, mas neste sentido muito pouco líquido e perigoso em termos de risco. Também por isso que a gente não quer, hoje, né, comprar renda fixa longa, porque a gente tem medo que a porta de saída, né, no mercado é pequena e você vai depender do tesouro para dar liquidez. Então, só quis complementar o que ele falou bastante certo. Eu estou dando uma pista, né? Enfim, a tal da janela de oportunidade significa que tem um trouxa do outro lado da linha. Né? Não, excelente. Mais claro impossível, Luiz. Bom, nosso tempo está apertado, a gente tinha outras perguntas, mas a gente tem que colocar as perguntas que foram as vencedoras, né, no nosso concurso cultural no Instagram. Várias perguntas muito boas. Já estou até pensando, quando a gente for sair de férias, a gente pode chamar essa galera aí para fazer as perguntas. Vamos colocar no telão as perguntas por ordem, né? Uma de cada vez. Vamos ver quem foi a primeira pergunta vencedora que veio lá do Instagram. Olá, meu xará, Thiago Ramos. Olha, se os Luizes são bons na gestão, os Thiagos são bons nas perguntas, então, hein? O Thiago falou aqui, o quanto o trabalho de um gestor é arte, o quanto é ciência, ou se é apenas um dos dois. Stuberger, Parreiras, vocês poderiam responder o quanto que é arte, o quanto é ciência, o trabalho de gestão de recursos? O trabalho é os dois, é ciência e arte. Né? Quer dizer, é economia, mas assim, eu não sei se a arte, né,
tá vinculada ao market time, né? Quer dizer, market time é um pouco de arte, né? Mas é os dois. Eu acho difícil falar muito desse tema, né? Porque tem outras perguntas para vir. É que, digamos assim, tem muita gente inteligente, muita gente preparada, muita gente bem formada. Quer dizer, para ser um bom gestor, você tem que ser tudo isso. Mas aí tem aquela experiência acumulada de vida, né? Aquela coisa do no pain, no gain, aquele mercado que vai contra você e você não sabe se é para comprar mais ou se é para estopar a posição que você tem. Então, isso que eu estou chamando de arte, né? São aquelas milhões de inputs que você tem na vida, econômicos, políticos, enfim, e que você vai ter que juntar, né? Não só do Brasil, mas obviamente vivemos num mundo globalizado, e você tem que juntar ali naquela hora que você vai tomar decisão. É isso que eu posso chamar de arte, mas é muito difícil definir isso. Deixa o Parreiras também acrescentar o ponto dele. Eu acho que a ciência se comoditiza, é replicável, a arte não. Então, eu acho que o que nos diferencia é a arte. A ciência é necessária, mas não suficiente. Eu acredito um pouco naquela história do Martin, né, como falou para vocês, da magia do caos, né? Eu acho que é um pouco a arte do nosso trabalho, é pegar todos os inputs científicos e combinar isso de uma maneira inteligente. Olha, excelente. Então, faça como o Parreiras, assista depois o vídeo que a gente fez com o Martin Escobar, que realmente ficou muito bom. Uma das boas heranças dessa pandemia que a gente conseguiu trazer o Martin Escobar para falar. Vamos botar a segunda pergunta aí na tela? Segunda pergunta do Daniel Araújo. O que o Luiz de hoje diria para o Luiz do passado, diante do sucesso, caso pudesse voltar no tempo? Como o nosso tempo está estourando, vamos deixar só o Stuberger responder essa, porque acho que a terceira pergunta é para os dois. Então, Stuberger, o que o Stuberger de hoje diria para o Stuberger do passado, caso pudesse voltar no tempo? Olha, eu vou dizer primeiro duas coisas. Uma frase que é atribuída ao Jorge Paulo Lemann, mas eu não sei se ele falou, né? Algum jovem chegou para ele e falou assim: eu gostaria de ter um pouquinho do dinheiro que você tem, né? Um jovem evidentemente inteligente, bem formado. E o Jorge Paulo respondeu: eu troco meu dinheiro, a minha idade, pelo seu dinheiro e a sua idade, né? Então, obviamente, tem esse lado, né, de você querer, enfim, o que eu estou dizendo para o Stuberger lá de trás. Agora, dito sem brincadeira, eu vou dizer assim, o que o Stuberger de hoje, gestor, diz para o Stuberger lá de trás, eu fiz sucesso meio que sozinho, intuitivo, né? Fui formando uma grande equipe, essa grande equipe foi formada, houveram erros, outras pessoas entraram. Então, eu acho que a melhor coisa que eu posso dizer hoje é que eu tinha muito medo que quando eu me aposentasse, não que eu esteja pretendendo, a Verde fosse fechar. E hoje eu tenho 101% de certeza que com a equipe, né, de alto nível em todos os sentidos, economistas, analistas, pessoal também da área administrativa, back-office, RH, muito bom, né? E eu tenho Parreiras aqui, né, que, vamos dizer assim, está gerindo metade dos recursos da Verde, indo muito bem, e isso me deixa muito feliz. O Stuberger de hoje não tem aquela dúvida do Stuberger lá atrás, porque a Verde é como um filho para mim. Você quer que o seu filho siga a sua linha e que a sua empresa não vai desaparecer quando você não estiver mais aqui. Então, acho que esse é o melhor recado que eu posso dar. Resposta que eu posso dar. Bom, depois dessa, nem vou deixar o Parreiras falar, que deve ter ficado emocionado até que excelente resposta. Vamos ver a terceira pergunta que chegou. Iam ser só duas, mas o Renatão gostou tanto dessa. Essa aqui é muito boa. Que eu vou deixar o Renatão fazer. A gente não sabe o nome dele, só o sobrenome. O Barmac, né? O Barmac. Tá lá a fotinho dele no Se vocês gerissem apenas 100 milhões de reais e sem capital de terceiros, o que vocês fariam de diferente? Quer responder? Eu acho que você ganha muito mais flexibilidade, mas, para ser muito sincero, muito pouca coisa de diferente do que eu faço. Eu cuido do dinheiro dos nossos clientes, né, o que está sob minha responsabilidade, como eu cuido do meu dinheiro. Então, obviamente, você ganha alguma flexibilidade, você implementa as suas ideias muito mais rápido,
Mas tirando isso, praticamente nada. Não, claro que eu vou responder assim, a questão da liquidez, ela é um problema sério para um fundo grande, como eu mencionei agora há pouco, ele causa, né, as ações dos IPOs estarem overvalued, o crédito está pagando pouco, dificulta você mudar de posição. Então, a ideia, eu não faria nada diferente com 100 milhões ou com 50 bi, mas a execução é infinitamente mais difícil. Dito isso, é por isso que o Verde devolveu em dinheiro de 2015, né, algo como 7 bi, hoje dá mais que 10 bi. O Verde hoje, a família inteira tem 23, 24 bi, estaria com 35 bi. Nós fomos a única gestora do Brasil que fez isso. E quando a gente fala em devolver em dinheiro de hoje 10 bi, nós estamos abrindo mão de uma receita 150 milhões de reais por ano. 150 milhões de reais por ano, porque a gente achou que não é justo cobrar isso do cliente. Então, acho que essa resposta, ela vem dada, muita gente, quer dizer, fala, todo lado do cliente, etc., mas assim a gente fala, esse mercado do Brasil não é tão grande, então nós vamos gerir o que a gente acha possível gerir com qualidade, né, e sem cobrar taxas acima e não dar bons retornos dos investidores. Olha, a resposta foi tão boa, Luiz, porque uma das perguntas que não ia dar tempo de falar era justamente sobre esse episódio quando vocês devolveram dinheiro para os cotistas em 2014, quando devolveram 5 bilhões de reais. Na época, o fundo estava grande demais para o mercado. Mas eu vou encerrar, então, com uma última pergunta direcionada para você, Stuhlberger, porque quem acompanha o Stock Pickers sabe do nosso apreço pelo rock and roll. Inclusive, amanhã a gente vai ter um show de rock para encerrar o evento, e até foi uma das coisas que nos ajudou a se aproximar de você no ano passado. Então, queria que você contasse para a gente qual foi o grande show de rock que você viu na vida e qual show você gostaria de ver assim que o mundo voltar ao normal, né? Assim que essa pandemia acabar. Essa é fácil. O show melhor que eu vi na vida foi um show chamado Desert Trip, né? Que foi no deserto da Califórnia. Foram 3 noites, né? Teve 6 shows, então foi Rolling Stones, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters, quem mais? Teve o Bob Dylan e o The Who. Então, você pegar as 3 noites com esses 6, né, e num negócio muito organizado. Show que eu gostaria de ver e não vi, que é meu objeto de desejo, mas que eu não vou ver depois da pandemia, porque eles não tocam mais. Meu grande sonho, né, é ver um show do R.E.M. Então, that's it. Bom, excelente. Desse jeito, legal. Difícil competir contra esse show aí mesmo. Foi espetacular. Nem o da Elza vai ser melhor que esse aí, né? A minha filha discorda. Bom, gente, dessa forma a gente encerra. Nosso tempo aí já está estourado. Então, quero agradecer demais. Luiz Stuhlberger e Luiz Parreiras, obrigado pela segunda vinda aqui no Stock Pickers e a gente espera uma terceira vinda em 2021, de preferência presencial. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, turma. É um prazer estar com vocês.